Continuando aqui uma correção, então, número 3. Assinale a única alternativa que traz todos os valores de m, tais que o conjunto solução da equação x² menos 6x menos m igual a zero é vazio em R. Ou seja, é vazio dentro do conjunto dos reais. Ou seja, não tem nenhum número real que resolva esse cara aí, essa equação aí. Quem sugere uma solução? Alguém conseguiu fazer essa? Gostaria de compartilhar a solução? A ideia, pelo menos? Não, galera, não foi para ninguém, não. Professor, Pode falar, Lucas. eu não fiz essa questão porque eu não entendi essa parte do vazio em R. Então, o vazio em R seria tipo delta é menor que zero? Exato. É isso Ah, aí. tá. Entendeu? Ele está querendo saber qual é o valor desse número que vai estar aqui, ou os possíveis valores, de forma que não dê para você concluir a resolução. Lembra que a gente conversou sobre o discriminante, galera? Que a equação de Bhaskara, né, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2a, mas que essa parte aqui de dentro, caso apareça um número negativo, nós até apelidamos essa parte aqui de dentro de discriminante, chamamos de delta, e eu avisei a vocês assim, se esse pedaço que está aí dentro, esse tal delta, esse b ao quadrado menos 4ac, der um número positivo, normal, vai ter duas soluções igual a um monte de equaçõezinhas que a gente já fez juntos. x1 para lá, x2 para cá, o caminho do mais, o caminho do menos, babá, babá. Se esse delta, ou seja, esse pedaço aí dentro da raiz, der igual a zero, aí é o caso que tem duas raízes iguais, ou também chamada de uma raiz dupla. Porque raiz de zero é zero e somar com zero, subtrair com zero, quando tu fizer o caminho do mais, vai dar a mesma coisa do que o do menos, babá. E se esse pedaço aí que está dentro da raiz, que nós chamamos de delta, der um valor negativo, não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. E aí eu até falei para vocês, ó, se acontecer isso, galera, tu para tudo ali, para ali mesmo e coloca que a solução é vazio, não tem nenhum número real, não tem nenhum número dentro do conjunto dos reais que satisfaça, que torne verdadeira essa resolução dessa equação. Que é o que ele está perguntando. Bom, nós sabemos que aqui o valor de A é 1, né? Que o A é o coeficiente, o número que está acompanhando o x ao quadrado. O B aqui vale menos 6, né? O A vale 1, o B vale menos 6, pois o B é o coeficiente, o número que está acompanhando o x. E o C, que é o termo independente, é o número que está sozinho, está valendo o que aqui, galera? Menos m. Ele não quis revelar. Ele chamou de menos m. E quer saber qual deve ser esse tal valor de m para que, no fim das contas, isso ocorra. A solução seja conjunto vazio. Tu já sabe que para que isso aconteça, o tal do delta, ou seja, esse pedaço que está dentro da fórmula de Bhaskara, dentro da raiz, né, tem que ser menor que zero. Então é isso que tu vai colocar na tua solução. Calma aí, estão falando comigo pelo chat aqui. Professor, essa questão 3 eu cheguei em 36 quartos, eu não sabia mais. Aguenta aí, João Pedro. Vou fazer, tá? É porque, na verdade, é uma inequação que vai resultar isso aí, tá? Ó, vamos lá, vamos continuar. Aí deixa eu colocar aqui então bonitinho. Peraí, de acordo com o que ele quer, se ele quer que seja vazio em R, é porque ele quer que o delta seja menor que zero. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Isso tem que ser menor que zero. Quem é B? Já falamos, menos 6, né? Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos M, tem que ser menor que zero. Eu só substituí os valores dos coeficientes aí dentro dessa situação.
que a gente impôs que ela tem que ser menor que zero. Por quê? Porque ele pediu isso. Ele quer que o conjunto seja vazio, né? Então vamos resolver. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes menos m dá mais 4m. Isso tem que estar abaixo de zero. Olha lá. Vou jogar o 36 para o outro lado. Galera, em equação a gente resolve bem semelhante ao que a gente resolve em equação. Arruma ela, letras para um lado, números para outro, tarararará. 4m menor que menos 36. Se eu quero o m sozinho, eu vou pegar o 4 que está multiplicando e vou jogar para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo. Aí, João Pedro, não estava errado não, cara, só que tu tinha que cair nessa inequação, sacou? Tu tinha que cair nessa inequação. Oi, Maria Luísa Soares, boa noite, tudo bem? Oi. E faltou também resolver, né, João Pedro? Menos 36 sobre 4. Dá para fazer. Quem é menos 36 sobre 4? É só dividir. Está na tabuada do 4. 36 é 4 vezes 9. Então, m tem que ser menor que menos 9. Então, para todos os valores de m valendo abaixo de menos 9, essa situação aí vai ocorrer. Resposta é letra B. Que tal agora, Ícaro? Entendeu qual era o lance, qual era o raciocínio? Agora eu consegui entender. Que tal, Agora eu consegui entender. Lucas? Que tal, João Pedro? Que tal, galera? Entenderam agora? Dúvida? Quem tiver, só levantar a mão aí, só falar, tá? Boa noite, Mafê, tudo bem? Boa noite. Peraí, Alguém me chama? professor. Pode falar? Sempre quando, tipo assim, quando tiver esse menos M, quando a gente pegar, a gente vai inverter o número maior que tiver, vai colocar atrás? Caraca, cara, não entendi muito bem a sua pergunta. Sempre que tiver o menos m, a gente vai inverter e colocar atrás, como assim? Tipo, olha lá, deu 36 mais 4. Como é menor, a gente sempre vai pegar ele e vai colocar como se fosse negativo. Esse é mesmo? É só isso, só? Sempre vai ser assim? Ele está negativo por causa do menos 36, né? Então, menos 36 dividido por 4 dá menos 9. Falou, Ícaro? A regra de sinais da divisão é igual à da multiplicação. Um cara negativo dividido por um positivo, menos com mais dá menos. Ah, Falou, entendi, Ícaro? entendi. Falou? Valeu. Aí, galera, eu comentei com vocês que a inequação, depois eu vou até revisar sobre inequação com vocês, né? Que a inequação ela se resolve bem semelhante à equação, mas na verdade ela só tem um detalhe que muda um pouquinho, que é caso você precise multiplicar por menos um, tá? Que aí, no caso da equação, se tu tinha um negócio assim, né? Menos x igual a menos 36, por exemplo. Aí o que que a gente aprendeu a fazer? Ah, multiplica por menos um para não trabalhar com a letrinha negativa e o menos inverte todo mundo. Tararará, tranquilo. Caso isso fosse uma inequação e você precisasse multiplicar por menos um, aí tu só tem que ficar atento ao seguinte: ao multiplicar todo mundo, você inverte os sinais, mas você inverte também a desigualdade, tá? Onde era menos x vira mais x, onde era menor vira maior, e onde era menos 36 vira mais 36, tá? Já aprenderam inequação, não já? Não, Mafê. Quem nunca viu isso aí que eu tô falando agora? Quem nunca viu inequação, levanta a mão, por favor. 3 pessoas. Tá, depois eu faço uma revisãozinha sobre isso. Eu vou revisar isso aí. Tá, mas já vai anotando, tá, galera? Já vai anotando, tá? Viram? Foi um probleminha que acabou caindo numa inequação. A inequação, ela não tem uma resposta só, ela tem um conjunto de infinitas soluções. Pode ter um conjunto de, tá bom? Nesse caso aqui, olha, o que que eu cheguei à conclusão? De que todo valor de n que esteja abaixo de menos 9 resolverá essa situação aí. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5,5, até o menos infinito, tá? Infinitos números abaixo de menos 9, todo mundo que estiver atrás vai tornar essa situação aí verdadeira, vai deixar o conjunto vazio em reais.
Falou, falou, falou? Vamos continuar praticando. Número 4, os exercícios adoram isso. Os exercícios de vestibular adoram, de concursos de maneira geral adoram isso. Considere a equação 2y ao quadrado menos 2y mais 2c igual a zero, ponto. Para qual valor de c, de c, a equação, letra A, tem duas raízes reais e iguais. Quando isso ocorre, galera? Quando que uma equação vai ter duas respostas iguais? Quando o delta for igual a zero, né? Ou seja, aquele pedaço do menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que a gente chama de delta, sobre 2a, quando isso aqui der zero. Porque quando tu fizer o caminho do mais, raiz de zero é zero, vai ficar no c menos b mais zero. E quando tu fizer pelo caminho do menos, vai ficar menos b menos zero. Então, nessa situação aí, se ele quer duas raízes reais iguais, eu quero que o delta seja igual a zero. Ou seja, eu quero que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c seja igual a zero. Quem é a, quem é b e quem é c nessa equação? Gente, essa equação está na variável y, ao invés de x. Mas não tem problema nenhum, dá no mesmo. Já treinamos com várias letras, com n, com j ao quadrado, n ao quadrado, com a r ao quadrado. Nesse caso é y ao quadrado. Então, o termo a aqui está valendo 2. O termo b, que é o que está do lado do y, aqui está valendo menos 2. E o termo c, que é o termo independente, nesse caso aí está valendo 2c. Ele não quis revelar, ele justamente pediu esse valor desse pedaço c, né? Pode perguntar, Mafê. Professor, o terceiro membro da equação não teria que ser só o número? Sem, tipo, C ou Y, Teria, alguma... teria, mas justamente o problema do problema é esse. Ele foi lá e colocou um número não revelado e chamou de uma outra letrinha. Sacou? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que empurrar essa letrinha para frente. Ele está justamente perguntando para qual valor de C, ou seja, esse carinha aqui, que ele não revelou de propósito. Entendeu, Mafê? Realmente, numa equação normal, esse cara seria um número. Entendeu? Só que ele não revelou esse número e está te perguntando quanto que tem que ter de número ali naquele pedaço para que essa equação tenha duas raízes iguais. Então é você que vai determinar quanto que ele tem que ser para que no fim das contas dê duas raízes iguais. E para que dê duas raízes iguais, o que tem que ocorrer? O delta, aquele pedaço que fica dentro da raiz, tem que dar zero, tem que zerar. E quem é o delta? b ao quadrado menos 4ac, tem que ser igual a zero. Vamos resolver. Quem é b? b é menos 2, então menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? A é 2. E quem é c? c vale 2czinho. Eu vou simplesmente colocar ele aqui. Eu sei que causa uma estranheza. Você está acostumado a ter um número para substituir. Mas justamente nesse probleminha, ele quer que você descubra que número é esse. Entendeu? É isso. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 2c dá menos 16c. Igual a zero. Então, menos 16c igual a menos 4. Joguei o número para o outro lado. Vou multiplicar por menos 1. Plim, todo mundo ficar positivo. 16c igual a 4. Como eu quero o valorzinho de c, c é igual a 4 sobre 16, que dá para simplificar por 4 em cima e embaixo, tchum, tchum, resultando em 1/4. Esse que deve ser o valor de c para que essa equação tenha duas raízes reais e iguais. Esse czinho tem que valer 1/4. Sacou agora, Mafê?
Sacaram, pessoal? Letra B. Mesma pergunta. Para qual valor de C a equação, letra B, tem duas raízes reais e diferentes? Para ter duas raízes reais e diferentes, então esse pedaço que está dentro da raiz, esse delta, ele tem que estar acima de zero. Tem que ser qualquer valor positivo maior que zero. Bom, então lá vou eu. B ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. Já sei, né, galera, que o b ao quadrado menos 4ac tá aqui, ó, tá todo ele feito aqui, né? É 4 menos 16c. Isso tem que ser maior que zero. Vou jogar o 4 para o outro lado, vai ficar que menos 16c é maior que menos 4. E vou multiplicar por menos 1. Atenção agora. Atenção agora para você não cair na casca de banana. Principalmente galera que não viu inequação ainda, ó. Ao multiplicar por menos 1, eu vou inverter o sinal de menos, vira mais 16c. Vou inverter também a desigualdade. O que era maior que, depois de ser multiplicado por menos 1, vai virar menor que. Você inverte a desigualdade também, tá? Quando multiplica uma inequação por menos 1. E o que era menos 4 vira mais 4. Pronto. E agora C, então, é menor que 4 sobre 16. Logo, C será menor que 1/4. Então, você está respondendo que para todos os valores de C abaixo de 1/4, essa equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Certo, galera? Combinado? Estão acompanhando? Pode perguntar, Lucas. Professor, hoje na minha escola, eu estava tendo, né, a fórmula de Bhaskara, só que o meu professor falou que tinha outra forma de fazer. Aí ele passou lá a fórmula, só que quando eu fui fazer em casa, eu fui tentar fazer nesses exercícios, e eu acabei ficando num ciclo infinito. Qual o jeito que ele falou? Ele falou que, tipo assim, eu sou o seguinte, uma fórmula da equação do segundo grau tem dois resultados possíveis. Pode Aí ter ele até falou, dois, mas pode até ter dois. só um e pode não ter nenhum. Sim, sim, sim. Mas vai, fala aí. Pode ter até Aí dois. ele falou, acho que foi alguma coisa, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, Ah, já e sei. Aguenta aí, Lucas. x2. Segura a onda. Tá? Segura a onda, fica tranquilo. Isso aí é um método de resolução chamado relações de Girard, que são as relações de soma e produto das raízes, que eu já vou ensinar para vocês. De repente, ainda na aula de hoje eu já ensino isso, tá? Aguenta um pouquinho aí a ansiedade, tá? Tem muitos métodos, tá, galera, de se resolver uma equação do segundo grau. Esta fórmula aí de Bhaskara, na verdade, nem foi o Bhaskara que inventou, tá, galera? Essa fórmula de Bhaskara tem países que nem se ensina assim. No Japão, por exemplo, eles nem tocam nessa fórmula. Eles fazem um outro método que é um método de fatoração. É a forma fatorada. Na verdade, só se chama equação de fórmula de Bhaskara no Brasil porque por um erro, na década de 60, os livros de matemática um cara acabou colocando, chamando de fórmula de Bhaskara e todo mundo começou a copiar e a partir daí os livros todos brasileiros saíram com essa fórmula chamada de fórmula de Bhaskara. Mas ela não é, ela é chamada só de fórmula resolutiva pelo mundo, né? Fórmula quadrática nos Estados Unidos, na Europa, eles chamam fórmula quadrática. Em Portugal, fórmula de resolução de uma equação quadrática, né? O que acontece é que esse indiano Bhaskara, ele era astrônomo e ele tinha muitos problemas. Esses problemas matemáticos que caíam em equação do segundo grau, já há milênios os matemáticos já tentam resolver. Os mesopotâmicos, os árabes, os hindus, todos esses povos antigos, os sumérios, esses caras todos já
tentaram e tinham vários métodos para resolver. Depois eu mostro para vocês uns outros métodos bem legais. Os árabes, por exemplo, completavam quadrados, eram métodos geométricos de resolver essa parada aí. Ele usava geometria, ele fechava quadrados e conseguia resolver essa parada aí. Os romanos também usavam muito, eles eram feras em áreas, né? E um dos professores velhos sábios da Índia, chamado falar nome indiano é difícil. Ícaro Ranjan, você vai me ajudar nesse nome que você é indiano. O nome é Shri. Enfim, eu vou lembrar do nome até o final da aula. O Bhaskara, em um dos seus livros, usou a fórmula desse mestre indiano, desse professor Shricharya. É um nome assim, Shricharya. Falar os nomes indianos é muito difícil, galera. Eu não falo nem o português direito, que dirá. Mas é um negócio assim, Shricharya, que é o sábio indiano. Enfim. E aí, só que ele cita o nome desse cara que disse essa fórmula. Só que o professor brasileiro que botou no livro dele acabou chamando de fórmula de Bhaskara, né? E ficou, mas na verdade, na época de Bhaskara nem existia essa álgebra aí, tá? Nem existia letras no lugar de incógnitas. As fórmulas, elas eram na verdade como se fossem receitas assim, narradas. Pegue um número, eleve ao quadrado, coloque sobre 2 e resolva substituindo. Nananana. Talvez o primeiro cara que usou mesmo essa fórmula que a gente chama de Bhaskara, essa fórmula resolutiva, como a gente usa hoje em dia, foi o René Descartes, já na Europa, já do século já mais recente e tal, né? Mas existem várias outras técnicas de resolução de equações de segundo grau, tá? Eu vou ensinar para vocês ainda mais algumas outras, além dessa fórmula, tá? Então, se os professores de vocês nos colégios estão falando de outras formulinhas, não se incomodem, tá? Eu vou chegar lá também. Lucas, o método que seu professor te ensinou, que são as relações de Girard, que é de soma e produto, geralmente elas são mais fáceis de usar quando o A é 1. Quando o A é 1, tá? Mas existe um jeito de fazer também quando o A não é 1, que eu vou ensinar. Mas segura a onda, Lucas, para não confundir a galera toda. Deixa eu só terminar essa letra C e a gente parte para outras resoluções do método de Bhaskara, tá? Dessa fórmula do segundo grau, tá? E na letra C, ele quer saber o valor de C para que não tenha raízes reais. Bom, já sabemos que para não ter raízes reais, o delta tem que ser negativo, tem que estar abaixo de zero. E aí, bom, deixa eu tampar esse pedacinho aqui, que eu acho que vocês já copiaram, né? O delta, ou seja, o b ao quadrado menos 4ac, tem que ser menor que zero. Eu já sei que isso dá isso aqui, né? Ou seja, 4 menos 16c tem que ser menor que zero. Vou jogar o número para o outro lado. Menos 16c menor que menos 4. E vou multiplicar todo mundo por menos 1. Atenção, que na desigualdade, na inequação, a gente inverte também a desigualdade. Então, onde era menos 16c vira 16c, onde era menor vira maior, e onde era menos 4 vira mais 4. E aí, ao jogar o 16 para o outro lado dividindo, vai dar que C é maior que 1/4. Então, para todos os valores de C acima de 1/4, essa equação não terá raízes reais. Por quê? Porque o delta dela vai dar negativo. O pedaço que está dentro da raiz vai dar negativo. Tá bom, galera? Certo, certo, certo. Dúvidas quem tem? Não? Aí vamos lá, pessoal. Vou passar então os demais para que vocês continuem em casa. Isso tudo está com gabarito, né? O número 5 é a mesma coisa. O valor de Q para que a equação tenha raízes reais iguais. Letra B, para que tenha duas raízes distintas. Letra C, para que não tenha raízes reais. O Cefet a gente já fez. Para que tenha raízes reais iguais, era o delta igual a zero. O 7 do Colégio Naval,
para que tenha soluções reais. Então, aqui nesse caso, o delta tem que ser maior ou igual a zero, porque tanto maior que zero quanto igual a zero vai dar também. Aí, para não perder muito tempo, vou passar para casa, tá? Está até com o gabarito que eu já mandei para vocês. Aí, olha só. Tudo bem. Já sabemos utilizar essa fórmula resolutiva, que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, para resolver toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Só que tem casos em que está faltando um pedaço. Nem sempre essa equação está na forma completa. Ela pode estar na forma incompleta. Por exemplo, só esse pedaço aqui, ó. Ax² mais bx igual a zero. Olha lá, nós dizemos que ela está incompleta. Na verdade, o que a gente pode afirmar sobre isso é que o termo c é igual a zero. Eu posso dizer que o c é igual a zero, por isso que ele está faltando nessa fórmula. O estar faltando é isso, tá? Tu vai dizer que o A, valor de A, tananã, o valor de B é tananã, e o valor de C é zero. Se você aplicar isso aí na fórmula de Bhaskara, vai dar correto? Vai. Menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Aí no lugar do C tu vai botar zero, porque ele está faltando. Tá bom? E resolve também do mesmo jeito. Falou? Pode acontecer também da equação ser incompleta e estar dessa forma aqui, ó, ax² mais c igual a zero. Olha lá, nesse caso, quem está faltando? O termo do meio. Aí a gente diz o quê? Que o b é que será igual a zero, né? O b que será igual a zero. O a vai dar o valor dele, né? Se tu jogar lá na fórmula de Bhaskara, tu vai resolver? Vai. É só quando começar menos b, mais ou menos, no lugar do b, tu bota zero. A raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre... Só no lugar do b ao quadrado você botar zero. E o PH fez uma observação. Só tem um cara que não pode ser zero, que é o A. Porque se o A for zero, se o A for igual a zero, aí você fica sem esse pedaço aqui, e aí a equação passa a ser uma equação do primeiro grau. Ela deixa de ser uma equação do segundo grau, ela passa a ser do primeiro grau, que é molinho, tu já sabe resolver, tá? Só que ela só deixa de ser o tipo de equação que a gente está estudando aqui, que aí nem precisa de Bhaskara, nem precisa de fórmula nenhuma para resolver, tá? Mas aí ela não seria mais chamada de equação do segundo grau. Falou? Ah, tá. Tô vendo agora que o Lucas tinha me perguntado pelo chat isso, né? Se tem como ser incompleta em A. Então não pode, tá, Lucas? Por esse motivo. Senão ela deixa de ser do segundo grau. Mas a do segundo grau incompleta pode ser incompleta faltando o termo C, que na verdade isso quer dizer o C ser igual a zero, ou pode ser incompleta faltando o termo B, que é com B sendo igual a zero. E aí tem jeitos mais fáceis de resolver isso sem precisar usar essa fórmula grandona de Bhaskara. Por exemplo, esse número 1 aí, ó. Olha esse número 1 aí. x² mais 9x igual a zero. Aqui. x² mais 9x igual a zero. Como resolver esse cara? Aqui, galera, o oitavo ano vai nos ajudar muito. O oitavo ano, né, que a gente já revisou no início, né, no início desse ano, é sobre fatoração, colocar o fator comum em evidência. Olha aí, você tem x² mais 9x igual a zero. Deixa eu colocar esse cara que está se repetindo lá fora multiplicando os parênteses. Olha lá, fica x que multiplica x mais 9 igual a zero. Espera aí. Você tem um produto de dois caras que deu zero. Se eu falar para você que eu multipliquei dois caras e deu zero, você vai dizer para mim assim, Jesus, então com certeza um desses caras é zero. Ou o primeiro ou o segundo. Porque zero vezes qualquer coisa dá zero, ou qualquer coisa vezes zero dá zero.
Então, ou esse primeiro xzinho aqui vai ser igual a zero. Nesse caso, eu já estou encontrando uma das raízes, uma das respostas. O x1 é igual a zero. Porque aí sim, 0 vezes, e independente de quem seja x mais 9, 10, vai acabar dando zero, vai tornar essa sentença verdadeira. Ou pode ser que x seja um número qualquer, mas esse segundo pedaço seja igual a zero. Para esse segundo pedaço ser igual a zero, se x mais 9 é igual a zero, dá até para fazer de cabeça isso, né? Mas vamos lá. X aqui tem que ser menos 9. E menos 9 é a segunda solução possível, o x2. x2 é igual a menos 9. Olha lá como é que eu resolvi bem mais rápido essa equação aí do segundo grau. No olho até, né? No olho. Já encontrei as duas soluções. Ou x é igual a menos 9, ou x é igual a zero. Menos 9 e zero. Dava para fazer pela fórmula anterior? Dava. Dava para fazer sim, tá? Daria a mesma coisa, tá? Era só você colocar aqui. Quem é A? A vale 1. Quem é B? B vale 9. Quem é C? Que não apareceu aí. Ah, então é porque o C é igual a zero. Respondendo aqui, professor, nesse exemplo se encaixa em fatoração? Sim, acabei de fatorar, né, PH? Isso mesmo. E aí, resolvendo a fórmula de Bhaskara, ficaria menos 9 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 0. Olha lá, galera. Tudo isso sobre 2a. Claro que 0 vezes qualquer pedaço, isso que vai zerar, isso aqui tudo vai zerar, né? Porque está tudo sendo multiplicado por zero, né? Vai sobrar só menos 9, mais ou menos, a raiz de 81 sobre 2. Raiz de 81 é 9. Então, vai ficar menos 9, mais ou menos 9 sobre 2. O caminho do mais, menos 9 mais 9, 0. Sobre 2 dá 0. Ah lá, a primeira resposta, x1, 0. Ou o caminho do menos. Menos 9 com menos 9 dá menos 18, que sobre 2 dá menos 9. Ah lá, a resposta 2 dando menos 9 lá. Conforme nós tínhamos encontrado, as soluções para o x1 e para o x2 são menos 9 e 0. Então aí, galera, você já está aprendendo mais um jeito de resolver a equação do segundo grau. O jeito antigo ainda está valendo, tá? Ele vale para todas. Por isso que eu ensinei ele primeiro, a fórmula de Bhaskara. Vale para todas. É só o cara que está incompleto que você sabe que ele está valendo zero. Tu botar zero no lugar dessa fórmula de Bhaskara e resolver, que tu vai encontrar do mesmo jeito. Mas resolvendo por essa forma fatorada aqui, foi bem mais rápido, concordam? Foi bem menos trabalhoso. Então é bom ter essa carta na manga. Tanto para você usar como revisão, quanto para você usar como... né? Bom ter todas essas cartinhas na manga para você usar, né? Pode fazer de um jeito e conferir usando o outro, para ver se bate mesmo. Tá legal? Tá legal? Que aí tá aí explicando, né, na nossa apostila com toda a calma,